Eu sei que muitas pessoas sofreram lutando contra Satanás, teve muitas lutas, mas que hoje você saia renovado daqui. O Billy Graham disse que se você segurar a Bíblia e na outra mão o jornal, você vai receber resposta. Então, às vezes você vê notícias no jornal e pergunta por que está acontecendo isso. Mas se você tem a Bíblia na sua outra mão e lê ela, você vai saber a resposta. Então, o jornal dessa semana aqui no Japão mostra muitos incidentes, homicídios dentro do Japão. Muitas coisas aconteceram nessa semana. Um ator de kabuki muito famoso, ele tentou suicídio juntamente com seus pais. Os pais dele faleceu e ele não morreu. Como um famoso ator, ele é muito conhecido dentro do Japão. Mas muito medo da vida e muitas preocupações no futuro, ele chegou à decisão de cometer suicídio. E hoje, muitos japoneses estão com medo. E por que estão tomados de medo? Os deuses do Japão são demônios que colocam medo nas pessoas. Se nós olharmos objetivamente, não existe outro país como o Japão que tem um sistema de segurança social, né, tão bem preparado. Se você for para exterior, você vai olhar que tem poucos países que são como o Japão, que tem tanta segurança assim, que tá tudo funcionando, né, de forma correta. Na semana passada eu fui no Nepal e dentro do avião eu encontrei com uma pessoa que estava indo pro Bangkok, né, na Tailândia. E eu perguntei por que ele estava indo para lá. Ele era piloto e ele falou que eles são do Nepal, né? Então eles vão para Bangkok só para ir no hospital. E eles estavam preocupados porque é muito caro. E então eu falei para eles, vem pro Japão. O Japão, ele tem um seguro aonde você vai, né, pro hospital e você não tem um gasto absurdo com a medicina. E é verdade, não é verdade? Aqui no Japão existe o sistema de Shakai Hoken e esse tipo de sistema não existe em outros países. E mesmo assim, né, não existe pessoas mais preocupadas como os japoneses pelo futuro e ansiosos. Então, isso não é por causa do povo japonês, mas é por causa dos demônios que estão trabalhando aqui nesse país, que tem colocado medo na população. Porque até mesmo estrangeiros que vêm para o Japão e moram por um longo tempo aqui começam a ficar com medo e ansiedade, preocupação e começam a sofrer dessa forma. Eu fui a Sendai e eu encontrei com um menino coreano e ele disse que quando estava na Coreia a fé dele era fervorosa, mas depois que ele veio para o Japão ele começou a se sentir
ansioso, preocupado e começou até a beber. Na Coreia, ele nunca tinha fumado. E ele, quando veio para o Japão, começou até a fumar cigarro. Por quê? Porque o diabo, ele coloca ansiedade, medo, solidão, esse tipo de vazio, esse tipo de demônio, ele trabalha dessa forma. Lá em Nagano, um filho de um político assassinou 2 mulheres. Assassinou amiga da mãe dele. 2 amigas da mãe dele. Ele nem era tão... Elas nem conheciam ele direito, não é verdade? Não tinha tanta intimidade assim. E eu, particularmente, acho que não existe outro tipo de mulher mais boazinha do que a mulher japonesa. Elas são muito bondosas. Então, o Japão, as mulheres japonesas, elas são mulheres que elas seguram, né, para não falar o que elas pensam, para não machucar outras pessoas. Mas esse homem matou, esfaqueou essas 2 mulheres amigas da mãe dele, porque disse que elas falaram coisas que ele não gostou. Por que aconteceu isso? Esse homem, dentro de uma depressão, estava tomado por um demônio que fez com que ele tivesse ódio. Pessoas que têm depressão geralmente são pessoas que são tomadas pelo ódio. Quando olhamos não é nenhuma coisa tão assim, tão grande, mas essas pessoas, elas tomam isso, sabe, para elas, como se fosse uma coisa tão ruim, e ela começa a ficar com ódio e começa a ficar querendo sentimento de vingança. Esses demônios trabalham dessa forma. Por que que existe homicídio, né? Assassinato. Na semana passada, nos Estados Unidos, houve novamente outro assassinato, né, de simplesmente alguém matar pessoas desconhecidas. Os demônios, eles colocam ódio, vingança, eles fazem com que os seres humanos se tornem como o diabo. E os deuses do Japão, a religião do Japão, eles adoram esses tipos de demônios. E por isso estão vivendo dentro disso. Por isso, os demônios têm liberdade para atuar na vida deles. Nos Estados Unidos também está acontecendo muitos incidentes. A América de hoje não é igual à América passada. Antigamente, os Estados Unidos era um país cristão, onde todas as pessoas criam em Deus, mas hoje, principalmente os jovens, não acreditam. E principalmente os jovens estão sendo endemoniados nos Estados Unidos. Então, dentro de tudo isso, o tema da palavra de hoje é sobre o primeiro mártir, Estevão. Estevão era um irmão normal, né? Um apóstolo. Ele era cheio do Espírito Santo. E então, ele era um diácono, né? Dentro da igreja. Então, ele era o diácono, foi dado a ele, né? E então ele se dedicava nisso. E esse Estevão começa a pregar, né, aqui no capítulo 7, para o Sinédrio. E quando a gente lê esse discurso de Estevão,
aqui no capítulo 7, nós vemos que ele tinha posse desse evangelho. Ele sabia, ele entendia e compreendia. Sim, tem pessoas que dizem, eu já li a Bíblia, eu já entendi. Mas sabe, às vezes muitas pessoas já leram a Bíblia, mas não entenderam, não compreenderam ela. E acabam fazendo coisas que não condiz. Mas Estevão, aqui lendo o capítulo 7, nós vemos que ele tinha completo entendimento do que era. E ele começa a explicar que no Antigo Testamento está escrito que Jesus viria. E para esse Jesus vir, o Senhor escolheu Abraão, né? Isaac e Jacó. E então, ele começa a fazer um discurso onde ele prega que Abraão, Isaac, Jacó, Davi, para que Jesus pudesse vir, eles tomaram posse dessa aliança, né? Dessa promessa. Mas, infelizmente, o povo, né, que ficou ali preso por 400 anos como escravo do Egito, né, antes de Moisés, eles se perderam na aliança. E nós temos só duas opções. Ou nós tomamos posse da promessa de Deus e vivemos com Deus, ou nós somos escravos do diabo. Só existe duas escolhas para nós. E o diabo, ele não pode vencer aquele que tomou posse do evangelho. Ele não pode vencer aquele que decidiu viver pelo evangelho. Mas se você não tomou posse do evangelho, se você não vive pelo evangelho, o diabo, ele rouba você e ele faz você ser escravo. Mas você diz, mas eu não sou escravo. Tem pessoas que pensam. Mas essas pessoas, se você averiguar, são escravas de alguma religião. Ou acham que elas são Deus. São escravas delas mesmas, ou são escravas do dinheiro, ou são escravas do trabalho. Todas as pessoas são escravas de alguma coisa. Por isso há sofrimento. Por isso há preocupação para o futuro. Há ansiedade. Ou, então, são endemoniadas, então há ódio, há vazio, há vingança, e é por isso que Jesus veio. Para destruir o diabo que tem nos feito ser escravos, para nos salvar. E nós que fomos salvos, precisamos apenas nos dedicarmos somente a Deus. A nossa razão da nossa vida é viver para Jesus. E sabe, eu não tô falando para você sacrificar. Não, você não tem jeito, sabe? Você tem que, ou você se dedica a Deus e vive por Deus, ou você se torna escravo do diabo. Só existe duas opções. Então, ou você se derrama por completo, dá tudo para Deus, ou você vai viver sendo escravo do diabo e sofrendo por toda a sua vida. E Jesus veio. E aqui Estevão diz para eles, esse Jesus que veio para salvar vocês, vocês mataram ele. E então os judeus começaram a ficar muito bravos. E eles ficaram com muito ódio dessas palavras. E então Estevão diz, nós precisamos nos dedicar àquele que nos salvou, que veio para nos salvar, mas vocês colocaram ele na cruz. Então, eles ficaram com muito ódio dessas palavras de Estevão. E Estevão, ele sabia da condição, na situação que ele estava, porque ele estava rodeado de soldados. Ele sabia que ele estava em perigo naquele momento. Mas quando nós lemos no versículo 56, Estevão não para e ele diz, vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus.
Então, ele diz isso. Então, eles ficam mais furiosos ainda e começam a apedrejar Estevão naquele momento. Mas Estevão, existe duas razões para ele continuar pregando. Uma, que esse evangelho tem que ser anunciado e provavelmente Estevão, ele estava fervoroso ele sabia que a aliança de Deus era essa, que o mandamento de Deus era esse. E ele sabia a missão dele. Mas se você mesmo sabendo a missão e tem medo, não tem como você fazer isso. Segundo, Estevão não tinha medo. Provavelmente ele não era uma pessoa de nascença corajosa, porque todo ser humano ele tem medo, né? Quando Jesus foi preso para ser crucificado, os discípulos todos foram embora, deixaram ele sozinho. Mas depois eles foram curados desse medo, não é verdade? E foram transformados. Então, quando nós cremos em Jesus, todo medo, toda preocupação e ansiedade, ela sai. E isso é estar curado. Sim, nós que somos filhos de Deus, nós recebemos a bênção. E essa bênção é a cura. O que é a cura? A cura é não ter medo de nada. Não tem medo do trabalho, não tem medo das pessoas, não tem medo de nenhuma situação. Jesus, ele curou nosso medo. E Estevão faz uma oração surpreendente. Nesse momento, pessoas que estão apedrejando ele ora por essas pessoas. E ele diz: então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados desse pecado. Ele orou, ele pediu para Deus perdoar as pessoas que estavam apedrejando ele. Nesse momento, né, que nós vivemos hoje, as pessoas nem estão apedrejando você, mas por coisa pouca nós sentimos ódio, nós queremos nos vingar. E olha para esse Estevão, estava sendo apedrejado e ele ora pedindo para que Deus perdoe. Se você se torna essa pessoa como Estevão, curada 100%, você vence dentro dessa sociedade. Se você se torna esse vaso, você consegue fazer qualquer coisa. Você consegue ter frutos de evangelização. Nós precisamos ser curados como Estevão para recebermos uma resposta de Deus. Então, como Estevão foi curado e se tornou esse discípulo tão forte? Isso é que ele cria no evangelho, né, puro e genuíno. Todas as pessoas acreditam que Jesus é o Cristo, né, esse evangelho. Mas Estevão, ele tomou posse do descendente que viria da mulher e feriria a cabeça do diabo. Esse evangelho, ele nos dá resposta e cura. E nós precisamos saber disso. Aonde eu vou, no Paquistão, em qualquer lugar que eu vou, quando eu pergunto o que Jesus fez por nós na cruz, as pessoas falam:
Jesus na cruz perdoou nossos pecados, ele nos deu a vida, e todos respondem dessa forma, em qualquer lugar que eu vou, e faço essa pergunta. Mas Jesus morreu na cruz, ressuscitou e esmagou a cabeça do diabo, destruiu o diabo. Ninguém responde dessa forma. Esse rei Jesus, as pessoas não estão olhando para ele, por isso são atacadas pelo diabo. Você crê em Jesus, mas você está sendo atacado pelo diabo com medo, com preocupação, com vingança, com ódio pelas outras pessoas. E isso não é se teu caráter é bom ou ruim, se a tua personalidade é boa ou ruim. Isso é se você realmente conhece ou não o evangelho. Se a igreja missionária evangélica, né? Se você está aqui e você está em depressão e você está com ódio de alguém, eu quero que você creia que o Jesus é o rei, que está escrito em Gênesis 3,15, que veio para destruir a cabeça do diabo, que você desfrute desse Jesus. Toma posse disso, porque aí sim você vai receber a resposta. Quem quer que faça você tropeçar? Quem quer que faça você ser incrédulo? Quem coloca medo e preocupação em você é o diabo, é Satanás. E esse diabo, Jesus, naquela cruz, destruiu a cabeça dele. Esse evangelho é o verdadeiro. E se você desfrutar dele, não tem como Satanás ter poder sobre você. Salvação significa assim. Sim, nós fomos salvos, né? Mas, como está escrito em Gálatas 4:8, está escrito que antes, quando vocês não conheciam a Deus, eram escravos daqueles que por natureza não são deuses. Nós fomos salvos, fomos libertos disso, e esse é o verdadeiro evangelho. E Deus quer que nós creiamos nesse evangelho, porque no momento em que você crê, você vence. A resposta vem. Principalmente o Japão. Aqui no Japão é necessário tomar posse desse Jesus que é rei. Lá em Hebreus 2:14 está escrito assim. Hebreus 2:14 e 15. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Por quê? Principalmente aqui no Japão. As pessoas estão doentes de medo. Elas estão com medo, ansiedade e muitas preocupações. E esse medo, quem dá o medo é o diabo, e aqui na Bíblia está escrito claramente isso. E esse diabo, para você vencer, o Deus verdadeiro vem como carne, aleluia. Esse rei Jesus, no momento em que você toma posse da aliança, dessa promessa, você vence. Estevão, ele sabia, ele tomou posse dessa promessa de que Jesus viria e destruiria esse diabo. Então lá em Atos 7:55 está escrito: mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus.
ele cria tanto em Cristo que ele viu Jesus em pé no céu. A igreja romana, eles mostram Jesus pregado na cruz, fraco, morrendo. Mas a igreja oriental, ela sempre mostrou que Jesus é forte, está vivo, está vencendo. E Estevão, ele diz aqui que ele viu Jesus vivo ao lado de Deus. E ele sabia, ele cria plenamente nisso. Então ele não tinha medo. Ele não tinha medo das pessoas. Pelo contrário, ele tinha um motivo muito maior que movia ele a perdoar as pessoas que estavam fazendo mal a ele. Se você é fraco, você não consegue perdoar. Quando você se fortalece, você começa a ter um espaço para perdoar. Mas quem faz você ser fraco? É o trabalho do diabo. Ele quer que você seja fraco. Por que você perde pro diabo? Porque você não tá claro dentro de você quem é esse Jesus, esse rei Jesus. Por isso você acaba perdendo pro diabo. Por isso, o rei Jesus, que destruiu o diabo, ele está agora do lado à direita do Deus Pai. E nós precisamos declarar e desejar ver esse Cristo. Porque isso é o Evangelho. 2. Estevão era cheio do Espírito Santo. E lá em Atos 1:8 diz: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. O poder do Espírito Santo é um poder que você não tem medo. E então, está escrito: serão minhas testemunhas até os confins da terra. E essa testemunha que está escrito, essa palavra, ela se refere a mártire. Testemunha significa mártire. É uma pessoa que está disposta a morrer. Em grego, né? Mártir significa... essa palavra é grega. Então é uma pessoa que ela não tem nem medo de morrer. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele derrama sobre nós esse poder. Esse é o poder dele. Então, esse poder que não tem medo nem da morte, é um poder que você não vai ter medo de pessoas, de situações, você não vai ter medo para se dispor a fazer coisas novas. E esse poder é um poder único para somente os filhos de Deus. Esse é o direito que Deus deu para os filhos dele. Amém? Então, todos os santos, todos os irmãos, desfrutem do Espírito Santo. E nós entramos hoje no dia do Pentecostes. Então, que cada um de nós possamos desfrutar desse poder do Espírito Santo. Aquele que destruiu a cabeça do diabo e nos libertou de todos os problemas. O Jesus que está lá no céu, ele está em nós hoje como Espírito Santo. E ele derrama sobre nós poder. O poder para vencermos o diabo. O poder que não tem medo de nada. O poder que não odeia as pessoas, mas que perdoa pessoas. Poder para nós sermos testemunha dele até os confins da terra. Mas tem pessoas que ainda nem aconteceu coisas e elas já estão preocupadas, já estão sofrendo. E às vezes nem tem motivo, mas elas odeiam pessoas. Sabe, tudo isso são armações do diabo, é obra do diabo. Por exemplo,
um pássaro voar, sabe? Isso não tem nada a ver conosco, não é verdade? Então, sabe, quando nós formos para o céu, o diabo, ele não vai existir. Então, esse pássaro que está voando, você pode tirar, você pode impedir que ele faça uma casinha em cima da tua casa. Se vir um pássaro e querer fazer ninho na tua cabeça, você pode passar a sua mão e impedir que ele faça esse ninho. E o que isso significa? Pensamentos que o diabo coloca na tua mente, você pode evitar. Não precisa deixar. Você tem autoridade para vencer esses pensamentos que o diabo coloca. Porque o diabo, ele coloca pensamentos. Ai, a culpa é daquele fulano, é porque ele fez aquilo. E ele começa a fazer um ninho em cima da tua cabeça de ódio, de pensamentos. E sabe, os pássaros que têm tentado fazer ninho na tua cabeça e você não espanta eles. Sabe, nós temos poder, nós recebemos autoridade e a autoridade que nós recebemos é o nome de Jesus para espantar. E nós podemos exercer isso e vencer. Os sentimentos que o diabo coloca em você, se você permitir, você não vai ser uma testemunha de Deus, você vai perder. Você vai enfraquecer. Então, os ímpios, olha os ímpios que não têm o poder de Jesus, eles estão sofrendo dentro de preocupação, de ódio, de vingança, de inveja, estão caminhando para um destino de destruição. E nós fomos libertos dessa obra do diabo e agora temos autoridade para vencermos essas obras. Aleluia! Então, Estevão tinha esse poder. E é por isso que ele, consequentemente, se torna um mártir. E essa consequência do martírio de Estevão, acontece uma coisa bombástica. Ali, naquele momento. A igreja que estava lá em Jerusalém, ela se sai de Jerusalém. E então o evangelho começa a se espalhar por todos os cantos. E quando nós lemos lá em Atos 8:1, está escrito que Saulo estava presente no martírio de Estevão. E esse Saulo, ele era a pessoa que mais perseguia os cristãos naquela época. Então esse Saulo, ele olha essa paz e coragem de Estevão e isso mexe com aquele jovem. E então, porque o evangelho, eles se espalham por todos os lados, a igreja de Antioquia, ela se levanta. Lá em Atos 11:19. Então, olha para o Japão. O Japão está com um problema de não tá nascendo criança, certo? E olha para o tanto de pessoas que estão aqui, jovens, estão sofrendo. Sabe, estão doentes psicologicamente. Então, se não tiver evangelho aqui no Japão, não há esperança para essa nação. Mas Deus, Ele nos prometeu que o Japão será evangelizado. Através de quem? Através de nós, que estamos aqui na Igreja Missionária Evangélica. E Ele prometeu que derramaria poder sobre nós. Então, não tenha medo de nada. Não, nada é problema na tua vida. Tome a decisão. Eu vou viver pelo evangelho. Eu não vou perder para Satanás. E sabe,
a Inglaterra e os Estados Unidos foram países fortes porque tinha pessoas ali dedicados ao evangelho. Mas hoje, quando nós olhamos para a Inglaterra e os Estados Unidos, não há igreja. E eles têm muitos problemas. São países que estão com problemas. E quem pode resolver, quem tem a resposta para resolver, quem tem a solução é somente Jesus. Só a igreja de Jesus Cristo pode solucionar esses problemas. E a igreja que tem essa missão tão importante, infelizmente, não está olhando para isso. Estão sendo bombardeados pelo diabo. Estão sendo enfraquecidos. Mas nós da Igreja Missionária Evangélica vamos ser cheios do Espírito Santo. Vamos ser cheios do Evangelho, o Evangelho genuíno e puro, de que Jesus é o Rei e esmagou a cabeça do diabo. Que cada um de nós possamos ser protagonistas. E nesse momento que você decide isso, aí sim começa essa resposta. Aí sim começa a evangelização. Eu vou repetir. Ou você vive escravo do diabo, ou você se dedica ao evangelho. Você só tem duas opções nessa vida. Então a Igreja Missionária Evangélica, que você saiba que Deus ele já tem preparado bênçãos para você. Como viver? Como viver dessa forma? Sendo cheio do Espírito Santo. Então, que você peça, que você tenha tempo para pedir, tenha tempo para se dedicar em oração. Ó Deus, que eu seja como Estevão, que não tem medo nem da morte, mas que eu seja alguém que salve pessoas. Que eu vença, que eu seja essa torre que vence esses sentimentos que Satanás coloca, de ódio, que você tenha esse momento de chegar no trono de Deus, de se colocar diante da presença de Deus, que todos que estão aqui tenham, para desfrutar do sobrenatural no campo evangelístico que Deus coloca vocês. Então, uma das formas para você alcançar esse momento é você escrever o caminho da salvação. É você se concentrar nesse devocional do caminho da salvação. Eu sei que tem muitos problemas, mas sabe, o poder do Deus que pode solucionar todos os problemas está em Jesus Cristo. E quando você desfruta desse evangelho, você se torna testemunha. Você vive agora pelo Espírito. Ai, aquilo que eu estava preocupado, que estava me deixando preocupado. Nossa, aquilo era uma obra do diabo. Eu não queria. Mas quando eu olho para trás, eu vejo agora que tudo isso que eu passei era obra do diabo. Ele queria me enfraquecer. Ele queria que eu não ouvisse a palavra de Deus. Ele queria me destruir. Mas eu vou vencer esse diabo. Eu vou pregar o evangelho. Eu vou viver pelo evangelho. Eu vou ser essa testemunha e eu desejo que você seja. Vamos orar. Deus Pai, eu te agradeço. O Rei Jesus, que Ele derrame sobre nós um poder renovado. Ó Deus, que nós possamos tomar posse desse Rei Jesus para salvar essas pessoas que estão sendo, Senhor, destruídas pelas obras do diabo. Tu que estás ali, Senhor, diante do trono de Deus, que nós também possamos desfrutar dessa bênção. Que nós sejamos, Senhor, cheios do Espírito Santo para sermos tuas testemunhas até os confins da terra, sem medo. Que nós possamos ter um momento, Senhor, durante o dia, 3 vezes ao dia, para desfrutar desse poder. Ó Deus, que o Senhor possa derramar o teu Espírito Santo sobre todos os santos da Igreja Missionária Evangélica. Que todos sejam curados do medo e da preocupação
nesse momento. Todas as doenças e problemas, que eles possam experimentar a cura e a libertação deles. Eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém.